Olá, no Economia em Debate de hoje, voltamos a falar sobre o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Para falar sobre o banco, sobre captação de recursos, sobre tributação do BRDE, a tributação que incide sobre o BRDE e outros assuntos, está aqui com a gente o diretor de operações do BRDE, o advogado João Luiz Zagner. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Luiz. É uma satisfação estar de volta aqui para falar um pouco sobre economia e desenvolvimento. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre o BRDE, que faz parte desse sistema de fomento que existe no país, que é encabeçado pelo BNDES, é isso, Regiane? É, exatamente, Luiz. Cada país criou, o seu modelo e seu sistema de fomento e desenvolvimento. Aqui no caso específico do Brasil, esse sistema de fomento e de desenvolvimento social é encabeçado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o conhecido BNDES, e aqui na região sul nós temos o Banco Regional de Desenvolvimento. No cenário nacional nós contamos com 16 agências de fomento e 3 bancos de desenvolvimento. Bancos de desenvolvimento como o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e aqui no sul o BRDE. Qual é a diferença entre uma agência de fomento, no caso aqui no Paraná nós temos a Agência de Fomento do Paraná, e do Banco Regional? Veja, a Agência de Fomento e o Banco de Desenvolvimento têm uma semelhança muito grande, A diferença são focos de atuação propriamente dito. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos a nossa co-irmã no fomento econômico do Estado, que é a Fomento Paraná, que tem um foco mais junto à iniciativa pública, E o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento, do qual o Estado do Paraná é um dos controladores, tem um foco mais direcionado para a iniciativa privada. Atua também junto à iniciativa pública, mas com foco mais voltado à iniciativa privada. É um banco, já falamos aqui em outras situações, mas sempre é importante a gente diferenciar aqui para o nosso telespectador a diferença entre o BRDE, um banco de fomento como é o BRDE, do banco comercial. Do banco convencional. O banco de varejo que se fala, Isso. E veja, Luiz, nesse aspecto muito importante essa observação sua, eu integro a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento, que é a BDE, na condição de presidente da Comissão de Operações e Crédito, E nós lá na BDE, que é uma instituição de abrangência nacional, desenvolvemos um estudo sobre os modelos que existem na Europa e na Ásia de sistemas de fomento e desenvolvimento, E esse estudo, que foi concluído agora 30 dias atrás e que está sendo ainda analisado pela BDE, já apontou algumas questões relevantes para nós e que coincide com a nossa visão aqui no BRDE, que é a necessidade de nós termos, Luiz, um tratamento diferenciado, tributário diferenciado em relação às instituições de desenvolvimento. Por que isso? Como você bem pontuou, as instituições de desenvolvimento elas têm um perfil diferente e um objetivo diferente, do banco de varejo. Nós temos, enquanto instituição de desenvolvimento, o objetivo de oferecermos linhas de financiamento de longo prazo com custos reduzidos, focando especificamente o desenvolvimento econômico da região em que nós atuamos e, no caso específico, das demais instituições de desenvolvimento nas regiões em que elas atuam. Então, como o objetivo não é um objetivo dessas instituições assemelhado aos objetivos de uma instituição de varejo, e sim de estimular a economia do país como um todo, nós defendemos a necessidade de um tratamento tributário diferenciado, tal como foi constatado por esse estudo, solicitado pela BDE e que levantou que, no caso específico da Europa e da Ásia, os bancos de desenvolvimento como a KfW, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o próprio Banco de Desenvolvimento da China,
não sofrem tributação nenhuma. É um tratamento diferenciado, né? Totalmente diferenciado. Ou seja, aquilo que seria objeto de tributação, né, que aqui no Brasil o percentual é elevadíssimo, é revertido para o próprio investimento ou para o estímulo econômico das regiões em que esses bancos de desenvolvimento atuam. A tributação que incide hoje sobre o BRDE, sobre os bancos de desenvolvimento, esses bancos regionais, você diria que é quase o mesmo percentual que incide sobre os bancos de varejo? Idêntico. Idêntico? Na verdade, só para você ter ideia, Luiz, a incidência tributária é de 27,5% de imposto de renda, mais PIS, COFINS e contribuições sobre o lucro líquido que o banco obtém. O que incide sobre o BRDE? Incide sobre o BRDE, exatamente. Então, né? aspecto, Semelhante à incidência tributária que estão sujeitas instituições como Itaú, Santander, Bradesco, enfim, né? Instituições chamadas instituições de varejo. Só para você ter ideia, Luiz, na somatória dessas contribuições tributárias, né? Não só nós aqui no BRDE, mas as instituições de fomento do país têm uma carga tributária que chega a quase 40%. Né? Se você levar em consideração que o capital ativo das instituições de desenvolvimento do nosso país hoje atinge o patamar de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, né? Fazendo aí uma conta de padeiro, uma conta grosseira, você tem que aproximadamente em torno de 400 bilhões de reais que poderiam ser reinvestidos por essas instituições de fomento, no próprio fomento, no desenvolvimento econômico do país, né, são captados em forma de tributos que vão para a União e que se sabe lá exatamente o que é feito com esse dinheiro. Não reverte. Não reverte diretamente no desenvolvimento econômico sob a ótica das instituições de fomento. Porque não há esse tratamento diferenciado. Porque não há esse tratamento diferenciado. Então, na verdade, Luiz, esta reflexão, né, que nós já vimos fazendo lá na BDE, que é a Associação Brasileira de Instituições de Desenvolvimento, e aqui no BRDE também, que já vimos fazendo por muitos anos, ela serve como um alerta, né, para que as nossas representações políticas, né, que estão nos ouvindo e que concordem com essa visão desenvolvimentista que nós temos, né, encampem, né, a bandeira de luta por um tratamento diferenciado que beneficie as instituições de desenvolvimento. Porque veja bem, Luiz, essas instituições de desenvolvimento, né, elas produzem lucros que não vão para o bolso de nenhum grupo econômico. Na verdade, aqui no caso específico, por exemplo, do BRDE, por determinação dos 3 governadores, né, dos 3 estados controladores, Beto Richa aqui no Paraná, né, o governador Colombo em Santa Catarina e Ivo Sartori no Rio Grande do Sul, nós temos a determinação de reverter todo o lucro líquido do BRDE para o próprio financiamento do desenvolvimento da região sul. Então, quer dizer, é um dinheiro que não vai para o bolso de nenhuma pessoa jurídica ou física que não sejam os próprios controladores, a própria instituição, para ser reinvestido aqui na nossa região sul. O banco não tem um dono, são os estados. São os estados, um ente público, né? Um ente público. Na verdade é isso. Quer dizer, é preciso mudar essa relação. Para isso precisa mudar o quê? A Constituição, legislação ordinária? Nós precisaríamos né, passar por uma mudança na legislação federal que trata do sistema federal de fomento, né? Então, nós teríamos que envolver nessa discussão os nossos deputados federais, os nossos senadores, os nossos governadores, para que essa mudança legislativa seja feita. Nós já temos feito gestões, né, por meio do nosso presidente, Odacir Klein, que é do Rio Grande do Sul, presidente do BRDE, pelo nosso vice-presidente, que é aqui do Paraná,
diretor Orlando Pessutti, que é o meu, né, parceiro de diretoria do banco aqui no Paraná, nós já temos realizado gestões nesse sentido, formalmente, inclusive, por ofício, junto ao governo federal e junto às bancadas federais, né, para que esse modelo seja adequado. É uma necessidade alterar. Só que sem o peso de uma representatividade política mais contundente, dificilmente essas vozes isoladas, como a nossa aqui do BRDE, ou da própria BDE, né, que é a instituição nacional que representa as instituições de desenvolvimento no plano nacional, dificilmente isso produzirá resultado. Então, o objetivo é sensibilizar as nossas representações políticas para que elas venham conosco nessa luta, né? Mas a sua voz hoje aqui, o que o senhor está fazendo, já pode ser um pontapé inicial, digamos, para mudar essa relação, porque até hoje, pelo menos, não se tem esse tipo de informação. Que essa relação é igual com os bancos de desenvolvimento e o do banco de varejo? Há, na verdade, um certo desconhecimento, né, em relação a esse aspecto. E eu acredito que esse papel que vocês cumprem aqui conosco, de colocar isso para a opinião pública, né, e para as representações políticas que estão nos ouvindo, é um papel importantíssimo para que isso ganhe corpo e ganhe consistência, né? E eu diria mais, Luiz, eu diria inclusive, né, que o representante político ou os representantes políticos, né, de estados que tenham lá suas agências de desenvolvimento, ou melhor, suas agências de fomento e bancos de desenvolvimento que encamparem esta luta, eles estarão colocando no seu portfólio político, sem dúvida nenhuma, uma bandeira, né, de defesa de algo que é socialmente coincidente com o interesse público. Exatamente. Né? Então, acredito que até politicamente, para o próprio agente público, seja uma bandeira extremamente positiva para ele inserir na sua plataforma política. E, aliás, é uma questão nacional, porque a incidência que ocorre com o Banco do Sul é o mesmo que ocorre com o Banco do Nordeste, enfim, Sim. com todos os bancos regionais. São incidências idênticas, até porque a legislação federal ela é única e aplicável em todo o território nacional. Sim. Agora, veja, Luiz, além dessa questão relacionada à necessidade de um tratamento tributário diferenciado, nós aqui no BRDE e lá na BDE, né, nós temos realizado estudos de como diversificar os fundos para que essas instituições financeiras possam atuar de modo mais efetivo, né, no desenvolvimento da economia das suas regiões. E uma das questões que nós temos nos debruçado, estudado, né, inclusive nós estamos com a equipe do BRDE aqui do Paraná fazendo isso por esses dias, neste momento, que é a estruturação da criação de fundos de investimento, né? Fundos de investimento em que nós traríamos parceiros financeiros que tenham interesse de melhorar a remuneração dos seus fundos de capitais e, com isso, integrando o fundo de investimento, deem condições para que, né, o Banco de Desenvolvimento, como o BRDE, adquira uma nova fonte de financiamento dos projetos na região de sua atuação. O banco vai ser novamente aí o fomentador, que vai criar... O fomentador com fundos de investimento, né? Então, o que é que aconteceria? O parceiro financeiro tira o dinheiro, né, tira lá suas reservas financeiras do investimento tradicional que ele faz no mercado de capitais, traz para o fundo, né? O BRDE aplica isso na dinamização econômica, na implantação de novos negócios ou na ampliação de negócios já existentes e oferece a esse parceiro financeiro uma remuneração muito melhor do que aquela que ele teria no mercado financeiro tradicional. Então, esta é também, ao par do tratamento diferenciado tributário, uma outra alternativa para nós dinamizarmos e ampliarmos ainda mais a atuação das instituições financeiras e, no caso específico, da instituição financeira aqui
de Desenvolvimento no Sul, que é o BRDE. Como está a criação desses fundos? Está numa fase embrionária? Já está em andamento? Sim, nós já estamos com estudos já avançados nesse sentido e já em busca de parceiros financeiros para a composição desses fundos. No caso específico do Paraná, nós recebemos a autorização do nosso governador Beto Richa, para que isso seja implementado, porque ele nos acompanha também nessa visão de necessidade de desenvolvimento pelo fomento financeiro ao Estado. Tanto é que, né, você tem acompanhado a atuação conjunta do BRDE e da Fomento Paraná, né, nesses últimos anos, tem permitido com que a economia do Paraná se alavanque de modo diferenciado em relação aos demais estados, né? A gente já comentou aqui que o BRDE até pouco tempo atrás que era um banco desconhecido, ou você falava na sigla BRDE, o sujeito nem sabia do que se tratava. Agora Exatamente. O banco tem aparecido, porque está financiando, está fomentando a economia mesmo. É porque, na verdade, Luiz, nós temos que ser justos e sinceros com quem está nos ouvindo. Nós tivemos a felicidade nos últimos anos de ter um governo que, no caso, é o governo Richa, que olhou para o fomento como uma política de Estado. Você teve um aporte grande do governo do Estado? Sim, inclusive capitalizando o banco, né? Em 2015, capitalizou o banco com mais de 200 milhões de reais, reforçando as condições de fomento do BRDE. Então, esse olhar do governo para o fomento e para o desenvolvimento como mecanismo de dinamização e melhoria das condições de vida da sociedade é que faz com que hoje instituições como o BRDE e a Fomento Paraná, né, estejam presentes na agenda do governo em todos os momentos. Tanto é que se você buscar, né, no histórico recente da agenda aqui do nosso governo, você vai encontrar em vários momentos a presença de assinaturas de contratos, de obras inauguradas, enfim, de solenizações, né, provindas destas duas instituições. Mas por quê? Porque nós temos no governo, né, um foco nesse sentido, de fazer com que o fomento e o desenvolvimento econômico sejam utilizados como um mecanismo para a melhoria das condições, né, sociais do nosso estado e região. Essa mudança reflete também, há poucos dias saiu a notícia de captação de recursos junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, o que é histórico também para o BRDE, não é? Sem dúvida nenhuma. Veja, Luiz, nesses 56 anos de existência do BRDE, o BRDE foi fundado lá em 1961, é uma instituição que tem 56 anos de história. Pela primeira vez, né, o BRDE assinou um memorando de intenções, que ocorreu agora no dia 14 de setembro, com um fundo internacional de investimento, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento, né, para linhas de energias renováveis, uso racional de recursos hídricos, destinação correta de resíduos sólidos, sustentabilidade nas cidades, enfim. Serão 50 milhões de euros num primeiro momento, que equivalem a 185 milhões de reais e que vão se renovar depois no decorrer dos anos seguintes, a serem injetados aqui na nossa região. E isso só é possível, né, uma instituição como a AFD vir e se tornar signatária de um acordo dessa natureza e dessa magnitude, quando ela percebe confiabilidade no parceiro financeiro, no caso específico, BRDE e Estado do Paraná, né? Porque, sem dúvida nenhuma, né, essas negociações com fundos internacionais passam pela análise do perfil, né, de risco do parceiro signatário. Confiabilidade deles. Confiabilidade, sem dúvida nenhuma. Interessante, eles vão analisar a condição do Estado, uma série de critérios, com certeza. Uma série de critérios econômicos, né, e de risco que são levados em consideração. E você diria que aí, como se diz no linguajar, com abriu a porteira, podem vir outros recursos a partir desse? Não, sem dúvida nenhuma. Nós estamos, inclusive, para você ter ideia,
com negociações em andamento com o Banco Europeu de Investimento, com o BEI, e com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E isto, de certa forma, Luiz, e é importante ressaltar aqui, funciona, eu diria, como uma espécie de chancela, né, da saúde econômica do Estado, da confiabilidade em relação à instituição BRDE. Então, é uma convalidação de tudo que a gente vem falando, né, que o próprio governador Beto Richa vem falando nos últimos tempos, né, de que está se construindo aqui no estado do Paraná um modelo de gestão administrativa e financeira que é objeto de olhar positivo, não só nacionalmente, mas pela comunidade internacional. É verdade. Regiane, uma notícia que eu tirei agora há pouquinho, BRDE contrata 1.270.000.000 em 3.043 operações de crédito no primeiro semestre de 2017. Um balanço parcial, evidentemente, sim, mas revela aí a pujança do negócio, mais de 1 bilhão em contratações. Não, sem dúvida. Veja, é um balanço parcial, como você bem pontuou, do primeiro semestre desse ano, que demonstra o nível de confiança, né, que nós temos da classe empreendedora em relação ao BRDE e principalmente, eu diria que aqui especificamente em relação ao estado do Paraná, o nível de confiança do empreendedor em relação à própria economia do estado. Porque nós percebemos, Luiz, e até é bom, né, você ter feito referência ao balanço do banco para linkar com isso que eu vou falar agora. Nós percebemos nitidamente que a confiança do empreendedor aqui no Paraná, na economia local do Paraná, é muito maior e ela se reflete no nível de financiamento, né, o de financiamentos que fizemos no primeiro semestre, apesar da crise, né? Então, quando nós temos, como temos aqui no Paraná, um ambiente econômico que inspira confiança e segurança, sem dúvida nenhuma o reflexo é esse, apesar da crise, um nível de contratação excelente, que não acontece por acaso, mas pela excelência de gestão e seriedade no trato da coisa pública. É verdade. Regiane, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, eu gostaria de voltar à questão da tributação que incide sobre o banco, por essas e outras razões que nós estamos falando, que deve ser mudada essa relação do governo federal com os bancos regionais, não é? Não tenha dúvida, Luiz, e a par disso eu diria mais, a necessidade da criação do Fundo de Desenvolvimento da Região Sul, que a região sul, nunca é demais lembrar, é uma das únicas regiões do Brasil que não é atendida por fundo constitucional. Todas as outras regiões têm fundo federal, recurso financeiro federal, e nós aqui não temos. Nós somos, sem dúvida nenhuma, a região que mais contribui tributariamente para a União e sequer o fundo de desenvolvimento nós temos. Um fundo próprio, um fundo federal que traga para cá recursos para investimento próprio, né, dentro das diretrizes que os 3 governos do Sul entendem como adequadas a serem investidas. Então, esta também, a par do tratamento diferenciado tributário, é outra bandeira que fica a dica aí para os nossos representantes políticos defender, porque é uma pauta extremamente positiva, ainda mais quando se aproxima de ano eleitoral, né? É isso, fica a dica para as nossas forças políticas para que façam gestões junto ao governo federal para mudar essa relação. Sem dúvida. É preciso mudar. Não é um banco comum onde eu vou lá, eu, cidadão comum, trabalhador, não posso abrir conta corrente no BRDE. Não posso. Não. É para fomentar a economia, dos municípios, enfim, dos pequenos empreendedores. Toda uma relação aí. Né? E principalmente investir, como fazemos, né, por determinação dos 3 governadores, especialmente aqui do governador do Paraná, investir nas regiões de índice de desenvolvimento humano abaixo da média. Sim, saneamento básico. Baixo IDH em saneamento, infraestrutura e condições de empregabilidade e renda à população. Muito bom, esse é João Luiz Agner Regiane, ele é diretor de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Muito obrigado por sua entrevista, mais uma vez aqui com a gente. Levantando essa bola aí, tomara que vá adiante, viu? Se Deus quiser, Luiz, eu aqui agradeço, um grande abraço a todos. Estamos à disposição, né, de todos os paranaenses lá na Avenida João Gualberto 570, na sede do BRDE. Um abraço a todos. Obrigado, até uma próxima. Obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente aqui no Economia em Debate. Até uma próxima.